Boa noite, alunos da turma A. Segundo vídeo sobre ligações químicas. Na natureza, dos 92 elementos que existem, a maioria não existe na forma de átomo isolado. No geral, eles se encontram sempre ligados uns aos outros de diversas maneiras, formando o que nós chamamos de substâncias. Então eles são instáveis, porque eles não podem ficar isolados, tem que se combinar com o outro. Por exemplo, o oxigênio, ele pode ser encontrado ligado ao hidrogênio, formando água. Ou ele pode ser encontrado na molécula ligada ao carbono, formando CO2, o gás carbônico. Ou então ele pode ser encontrado ligado com ele mesmo, formando o O2, que nós respiramos. O oxigênio que nós respiramos é o O2. Outros elementos são chamados de elementos estáveis. O que significa isso? Que eles se encontram na natureza na forma isolada, ou seja, eles têm a sua última camada completa, com 8 elétrons. Mesmo o hélio, que tem 2, está completo. Então, eles são chamados de elementos estáveis. O hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o radônio e o xenônio são os gases nobres. Então, eles são estáveis. Quem é instável, como aqueles de cima, vão procurar combinar com outros elementos. Ao se combinarem, eles fazem e tem que seguir uma regra. Qual que é a regra? É a regra do octeto, que foi proposta em 1916 por um americano, Gilbert Newton Lewis. Ele criou essa regra. O que ele disse? Que os átomos ou eles ganham, ou eles perdem, ou eles compartilham elétrons. Para quê? Para adquirirem estabilidade. Estabilidade química. Ou seja, se eu perder, ganhar ou compartilhar, eu posso adquirir essa configuração dos gases nobres. Olha, o hélio tem 2, o neônio tem 8, o argônio tem 8, o xenônio, o criptônio tem 8, xenônio tem 8 e o radônio tem 8. Esse 8 dá o que eles chamam de estabilidade. Então, os elementos que têm 8 elétrons de camada são estáveis, 8 ou 2, correto? Porque o hélio também, tendo só 2, ele é estável. Ora, o que acontece? Veja um bate-papo do sódio, que tem 1 elétron na última camada, e o cloro, que tem 7. Eu ficaria mais nobre sem este meu elétron no terceiro nível, este aqui. Ó. Se você quiser, eu lhe dou o meu elétron. Aqui que o cloro responde, oba, obrigado. Estava mesmo precisando de mais um elétron para adquirir estabilidade. Então, quando o elétron vem para cá, ele fica com quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Completou. E quantos que ele ficou na última agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Completou. Então, numa ligação química, o que importa são os elétrons da camada de valência, essa última camada do átomo, que eu descubro quando eu distribuo os seus elétrons. A teoria de Lewis está aqui, ó.
Os elétrons de valência exercem uma importante função nas ligações químicas. A transferência de elétrons leva à formação de ligações iônicas. O compartilhamento de elétrons leva à formação de ligação covalente. E os elétrons são compartilhados, ou transferidos, até que os átomos estejam rodeados por 8 elétrons, dando a cada átomo a configuração de um gás nobre. É a regra do octeto. Só lembrando que não podemos esquecer que alguns elementos adquirem estabilidade com 2 elétrons. É o caso do lítio, do berílio, do boro e do hidrogênio. Neste caso, não é a regra do octeto, e sim a regra do dueto. A primeira ligação química é a ligação iônica ou eletrovalente. Ela ocorre devido à atração eletrostática entre íons de cargas opostas, ou seja, um íon positivo com um íon negativo. Por que íon positivo? Se ela acontece entre um metal e um não metal, ou ametal, o metal tem tendência em perder elétrons. Então, se ele perde elétrons, ele fica cátion. Já o ânion tem tendência em ganhar. Quando ele ganha elétrons, ele fica negativo, ele fica ânion. Então, quem perde elétrons fica positivo. Quem ganha elétrons fica negativo. E essa atração eletrostática entre íons constitui o que nós chamamos de ligação iônica. Veja um exemplo embaixo. Aqui eu tenho os metais, que são doadores de elétrons. Os ametais, que são recebedores de elétrons. Correto? Quando o metal doa, ele fica positivo. Os metais são sempre positivos e os ametais são sempre negativos, porque receberam elétrons. Se eu pegar a tabela periódica, eu tenho uma noção mais geral sobre isso. Olha lá. Os metais são eletropositivos. O que significa isso? Tendem a perder elétrons. Os ametais são eletronegativos. O que significa isso? Tendem a receber elétrons. Lembra que eu falei na tabela que as famílias A, 1A, 2A, 3A até a 7A são representativos? Por quê? O nome da família indica quantos elétrons ele tem na camada, na última camada. Quantos elétrons tem a família 1A? 1 elétron. Quantos elétrons tem na família 2A? 2 elétrons. Quantos elétrons na última camada existem nos 3A? 3 elétrons. Então, esses elementos que têm 1, 2 e 3 tendem a perder. E ao perder, eles ficam positivos. Se eu pegar a família 5A, eles têm 5 elétrons na sua última camada. 5. Aqui tem 6. E aqui tem 7. Então, veja bem, eu te pergunto, é mais fácil perder 5 ou ganhar 3? É mais fácil perder 6 ou ganhar 2? É mais fácil perder 7 ou ganhar 1? Naturalmente que ganhar é melhor. Eu prefiro ganhar do que perder. Então, quem tem 5 vai ganhar quantos? 3. Quem tem 6 vai ganhar quantos? 2. Quem tem 7 vai ganhar quanto? 1. Então, é por isso que formam as ligações iônicas entre alguém que doa, que são os metais, e alguém que recebe, que são os ametais. Correto?
metais são eletropositivos e ametais são eletronegativos. É aí que se forma o iônico, olha. Ó. Os metais que têm 1, 2 ou 3, eles perdem esses elétrons, ficam positivos. E os ametais que têm 5, 6 ou 7, eles ganham elétrons e eles ficam negativos. Cátion atrai ânion. Veja a formação do NaCl, que eu mostrei lá no começo. O Na, ao perder um elétron, ele fica Na+. E o cloro, ao ganhar um elétron, ele fica Cl-. Então, se o sódio tinha um aqui, ó, um elétron aqui, e o cloro estava precisando de um, o que aconteceu? Este elétron veio para cá. Então, formou-se 8. Olha que legal. É o famoso sal de cozinha, cientificamente chamado de cloreto de sódio, NaCl. Forma-se por ligação iônica. Os compostos formados por ligação iônica são agregados iônicos. Formam cristais. E esses agregados iônicos têm algumas características. São sólidos, a temperatura de fusão acima de 300. Para vocês terem uma ideia, esse NaCl, o cloreto de sódio, se funde a 801 graus centígrados. São duros, porém quebram facilmente. Quando estão na água, sofrem diluição e aí eles passam a conduzir corrente elétrica. São bons condutores de corrente elétrica em solução aquosa, tá? Em solução aquosa. No seu estado natural, não. Aqui está um retículo cristalino de sódio, de cloreto de sódio. O Na combina-se com o Cl. Então, lá dentro do sal de cozinha, no retículo, eu tenho um cloro aqui, eu tenho um sódio aqui. Eu tenho um cloro aqui, eu tenho um sódio aqui. Tá vendo? Então, eles se distribuem naturalmente. Cloro, então as bolinhas grandes, cloro, sódio, tá vendo? Sódio positivo, cloro negativo, sódio positivo. Então, o retículo cristalino se forma por atração eletrostática entre os íons. A ligação covalente é um pouco diferente, porque envolve o compartilhamento de elétrons. O que é compartilhar? É fazer com que o par compartilhado, os elétrons, não sejam de ninguém e de ambos, seja dos dois. Por exemplo, ela geralmente acontece entre ametal e ametal. Os ametais entre si combinam. Um ametal e o hidrogênio. O hidrogênio sempre forma ligação covalente. E o hidrogênio entre ele mesmo, formando o H2. Então, a ligação covalente não há transferência de elétrons, e sim o compartilhamento. Olha para você ver aqui. Eu tenho aqui um hidrogênio compartilhando. O hidrogênio só tem um elétron, ele aqui, ó, o elétron dele sozinho. Esse é o hidrogênio isolado. Quando ele se aproxima de outro hidrogênio, ele vira um cátion e o seu elétron é compartilhado entre os dois aqui, ó. Isso aqui é um par de elétrons compartilhados, correto? Aqui formando uma nuvem eletrônica. Essa nuvem é onde tem os dois elétrons, que nem é do hidrogênio de K, nem do hidrogênio de K, é dos dois. Por isso chama-se compartilhamento. Olha. A ligação covalente é um tipo de ligação que ocorre quando dois átomos precisam adicionar em sua última camada elétrons. Somente o compartilhamento pode assegurar que eles atinjam a quantidade de elétrons necessária. Cada um dos átomos entra com um elétron para a formação de quê? Do par. A partir da formação do par,
que será compartilhado, ele pertence a ambos os átomos. Bacana isso, né? Aqui tem um exemplo do Cl2, ó. O Cl compartilha um par também. Olha aqui, ó. Ele precisa de um, não precisa? Então, quando ele pega um de K e um de K, forma-se o par compartilhado, ele aqui. Então, por isso que forma Cl2. Cl negativo mais Cl negativo forma o Cl2. Olha o oxigênio. E o oxigênio já vai formar dois pares. Por quê? Ele tem 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Então, ele precisa de 2 aqui. Então, ele vai compartilhar um par e vai compartilhar outro par. Então, quando ele compartilha 2 pares, forma-se 2 ligações covalentes, 2 compartilhamentos. Por isso que é 2 traços. Já o nitrogênio, que tem 5, me responda, ele precisa de quantos pares? De 3. Ou seja, um par está aqui, 2 par está aqui e o terceiro está aqui. Por isso que esses 3 tracinhos formando o N2, essa molécula de nitrogênio que existe na natureza. Na ligação metálica, os elétrons livres ficam entre cátions dos metais, formando uma espécie de nuvem. Essa nuvem, que eles chamam de mar de elétrons, é que garante a ligação entre os metais. Ou seja, esse mar de elétrons aqui, ó, negativos, estão rodeando cátions positivos, que são o núcleo do átomo. Por exemplo, o ferro. O ferro é formado por milhões de átomos de ferro ligados por ligação metálica. O ouro é da mesma forma, a platina, a prata. Então, a ligação metálica acontece entre metais. Não segue a regra do octeto, porque são elétrons livres que ficam rodeando os cátions dos metais. Valeu, obrigado e um abraço.